Pronto, então aí começou a gravação do cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizado pelos alunos bolsistas do programa PIBID da UENG de Ubá. Então agora fique à vontade, meninos, aula de vocês. Boa tarde, eu vou compartilhar agora os exercícios que nós passamos para você na aula passada. Vou entrar aqui. Tá dando para ver? Sim. Então vou começar. Primeira atividade foi: os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características que o texto refere é a reprodução por vivipariedade. Eu coloquei, não, essa resposta é errada, porque esses animais, eles não são vivíparos. A reprodução por vivipariedade é um tipo de reprodução que os animais dependem da placenta. Então, o alimento que é obtido, o embrião, ele é alimentado diretamente da mãe através da placenta. Então, os vivíparos, a gente tem como exemplo os insetos, peixes e a maioria dos mamíferos. Então, os anfíbios, eles não são vivíparos, eles têm a reprodução externa. Então, está incorreto. Já na letra B, fala reprodução pulmonar nos adultos. Essa resposta está errada porque nos adultos, a respiração pulmonar eles já são uma adaptação para a vida terrestre. Então, como a atividade pede uma característica que representa que o grupo conquistou o ambiente terrestre, mas apesar disso ainda tem uma permanência na água, ambientes úmidos, enfim, a respiração pulmonar já é uma característica de animais de ambiente terrestre. Então, está incorreto. Na letra C, fala regulação térmica por endotermia. Está errada porque, na verdade, o sapo e as pererecas, as rãs, os anfíbios, no caso, eles não são endotérmicos, eles são ectotérmicos. Eu expliquei isso na aula. O endotérmico seria dependente de uma fonte interna que gera calor. Então, eles elevam a temperatura corporal e mantêm a partir de mecanismos internos do próprio corpo do animal, ele controla a sua própria temperatura. E já esses anfíbios, eles são ectotérmicos. Como eu falei, eles necessitam de um ambiente, por exemplo, da luz do sol, um ambiente mais quente, assim. Por isso que eles sempre estão, assim, em rochas, em materiais, assim, que elevam a temperatura corporal deles, porque é assim que eles obtêm calor. Então, geralmente, não é possível você encontrar anfíbios e até répteis em ambientes que são muito frios. Eles não sobreviveriam. Então, está incorreto. Já a letra D fala cobertura corporal delgada e altamente permeável. Essa está correta, porque já que é uma adaptação fisiológica para o ambiente terrestre, então essa cobertura corporal dele, que é delgada e também fina, é muito permeável. Então, isso ajuda, por exemplo, para a perda de água, já que eles estão sempre, tem que manter a pele úmida. Então, essa cobertura corporal que facilita essa permeabilidade de manter a pele dele sempre úmida, é uma característica, por exemplo, dos peixes e que mantém nesse grupo dos anfíbios. Então, é a resposta correta. Na letra E é incorreto também, porque a locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos também é uma adaptação para a vida terrestre. Então, não é uma característica que restringe os animais aquáticos. Boa tarde a todos. Na questão 2, fala o seguinte: os peixes consistem em grupos numerosos de vertebrados que ocupam o ambiente aquático do planeta.
Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Então, está querendo saber sobre os peixes. Os peixes possuem sistema digestório incompleto? Letra B. Os peixes podem ser classificados em agnatos, cartilaginosos e ósseos? Letra C. O sistema circulatório dos peixes é fechado e apresenta um coração com 3 cavidades? Letra D. A respiração dos peixes é do tipo pulmonar? E letra E. A principal excreta dos peixes cartilaginosos é a amônia. A alternativa correta é a letra B. A alternativa A. Por que a alternativa A está incorreta? Porque o sistema digestório dos peixes é completo e não incompleto. Já a alternativa C, ela está errada porque o coração dos peixes possui 2 cavidades e não 3 cavidades. A letra D está errada também porque a respiração dos peixes é do tipo branquial e não do tipo pulmonar. E a letra E está incorreta porque os peixes cartilaginosos excretam principalmente ureia e não amônia. Então, a alternativa correta é a letra B. Os peixes podem ser classificados em agnatos, cartilaginosos e ósseos. Pode passar para mim. A seguir estão indicados os anexos embrionários que se formam durante a embriologia da maioria dos mamíferos. Os anexos embrionários exclusivos dos mamíferos e que possibilitam um período mais longo de desenvolvimento no embrião no interior do organismo materno letra A, o saco vitelino, letra B, o amnion, letra C, o córium, letra D, a placenta ou letra E, o alontoide. A alternativa correta é a placenta, como eu já tinha falado com vocês antes. O saco vitelino. O que é o saco vitelino? Ele é um anexo embrionário presente em todas as espécies dos vertebrados. E ele desempenha a principal função dele durante o desenvolvimento é a nutrição do embrião, a síntese de proteína e outras coisas. Então, ele não está principalmente... ele não possibilita um período mais longo do desenvolvimento no embrião, e sim a placenta. O âmnion, o que é o âmnion? O âmnion, só para vocês lembrarem. O âmnion é uma membrana que envolve o embrião. Ele contém na sua cavidade um líquido amniótico, que é responsável pela proteção por choques mecânicos, pela desidratação. E os grupos de vertebrados que está presente o âmnion são os mamíferos e os répteis, dinossauros também tinha, e incluindo as aves também. Já o córium e o alontoide, eles estão localizados debaixo da casca do ovo, que ele atua principalmente nas trocas gasosas, além de proteger o embrião. Então, no anexo embrionário exclusivo dos mamíferos, ele é exclusivo dos mamíferos, é a placenta, e que possibilita um período mais longo de desenvolvimento do embrião. Então, a alternativa correta é a letra D. Pode passar. E a questão número 4, as aves apresentam algumas características peculiares, como a presença de penas, que funcionam como isolante térmico, além de auxiliar o voo. Eu lembro que eu falei bastante das penas para vocês, que as penas eram exclusivas das aves, e agora marque a alternativa que não representa uma adaptação do voo. Letra A, sacos aéreos. Letra B, ossos pneumáticos. Letra C, asas. Letra D, siringe. Ou letra E, quilha. A questão é que não representa
a adaptação do voo é a... Nossa, deu branco. É a siringe. Por quê? Os sacos aéreos. O que é os sacos aéreos? Os sacos aéreos, ele é um mecanismo de respiração das aves que estão ligados aos pulmões, que se estende até a cavidade dos ossos pneumáticos. Então, os sacos aéreos estão ligados aos ossos pneumáticos, que permite a passagem de ar. Então, ele deixa o réptil, a ave mais leve. Já os ossos pneumáticos, que eu falei já junto com os sacos aéreos, são ossos finos e leves, então ele ajuda muito na adaptação do voo. Porque se você imaginar uma ave, ela já é pequenininha. Se o osso dela for um osso muito longo, muito grosso e muito pesado, vai ficar muito difícil para ela voar. E a quilha, ela fica no externo ou no externo do osso interno, situado no peito da ave, onde permite que os músculos movem as asas. Então, aqui ali também está representada pela adaptação do voo. Só a siringe que não está. Então, a alternativa errada, nesse caso, que não representa, né? A alternativa certa que não representa é a siringe, né? Que seria a alternativa incorreta aí. Pode passar. Número 5. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas de... Então, nessa questão, fala que sobre os répteis, mas fala que eles possuem um revestimento epidérmico de queratina, coisa que não existia nos anfíbios, já que ele tinha a pele lisa, os anfíbios tinham a pele lisa, assim, mais úmida, gelatinosa e fina. Já os répteis têm esse revestimento de queratina que deixa a pele mais dura. E isso serve para a economia de água metabólica deles. Então, a gente tem que pensar nessa questão para poder responder. Então, a letra A fala que essa característica seria prejudicial nos problemas circulatórios, porque em razão da limitação da força contrátil do coração tricavitário. Os anfíbios ele têm um coração tricavitário, mas no caso, o surgimento do revestimento epidérmico de queratina não limita em nada a força da contração do coração. Então, não seria prejudicial ao coração e acarretaria problemas circulatórios. Então, está incorreta. Letra B. Excretórios em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina. Também está incorreta porque... Na verdade, é uma questão assim de pele. Então, os anfíbios eles têm essa capacidade de eliminar urina muito fácil. Então, eles têm o seu processo de digestão e excreção que não é assim, prejudicial com essa característica do revestimento epidérmico dos répteis. Não influencia, então está incorreta. Letra C. Digestivo em relação à limitação de intestino em absorver alimentos muito diluídos. Na verdade, não, porque, como eu disse, os répteis ele tem aquela língua que pode ser retrátil, né? Então, eles já têm uma alimentação, essa é a forma de alimentação deles, então, isso não seria limitado por questão de revestimento epidérmico, não tem nada a ver. Letra D. Locomotores em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. Também incorreta porque eles não têm, os anfíbios não têm uma característica prejudicial assim nos membros locomotores.
já que eles podem, por exemplo, saltar muito longe, por exemplo, questão das rãs, das pererecas, que eu falei, que eles têm a perna mais comprida e é capaz de saltar longe. E então não tem nada a ver com a capacidade óssea de sustentar o animal, não tem a ver com o revestimento epidérmico. Já na leprosa, eles precisam, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Essa sim está correta, porque, como eu falei, os anfíbios eles têm um pulmão. O pulmão é do tipo sapiliforme, que são pulmões mais simples, sabe? Eles são mais simples mesmo. Os pulmões dos répteis, eles já são mais, assim, maneira de dizer, evoluídos. Já enquanto os anfíbios, eles têm pouco superfície de contato. Então, o que ajuda na respiração dele, na verdade, é a respiração cutânea, que é pela pele. Porque a respiração pulmonar deles pouco eficiente, pouco eficiente. E a pele deles, eles são bem vascularizadas, e então, por ele estar sempre úmida, esse caso de revestimento epidérmico de queratina iria impedir isso. Então, a característica que seria prejudicial a eles, com certeza, seria os respiratórios, já que eles têm que manter uma respiração cutânea para ajudar os pulmões. Então, a pele, né, que é a superfície que que realizam as trocas gasosas, é o que permite sair o gás carbônico e entrar o gás oxigênio no sangue. Então, seria prejudicial. Então, essa é a alternativa correta. Hoje foi uma aula mais curta, eram só essas questões que a gente tinha deixado para vocês. Só 5 questões mesmo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Tiago? Tá aberto o diálogo, tá, Tiago? Pode falar aí. Eu tinha esquecido de falar, a seringe lá, ela não está relacionada à adaptação do voo, mas ela está relacionada ao campo, à produção de som das aves. Hoje foi bem mais rapidinho mesmo, né, gente? Tem algum. Porque foi 20 minutos só, né? Na aula de terça foi até mais, foi 1 hora de live, né, por conta da explicação, e agora a gente teve esse contrabalanço, tá? Quer dar mais algum recado ou a gente pode encerrar aqui? E hoje vai ser disponibilizado mais rápido, né? O link aí da gravação para os meninos, já que foi curto. Sobre Tem a mais um? número 1, eu deixei a número 1. Eu vou até compartilhar aqui de novo. Acho que eu deixei sim a resposta lá marcada. A número 1 eu falei que é a cobertura corporal delgada e altamente permeável, porque. Calma, vou esperar aparecer. A cobertura corporal delgada e altamente permeável, porque eles têm um corpo que precisa manter sempre úmida a pele. Então, essa é uma característica que ainda está relacionada às questões fisiológicas relacionadas à água. Por exemplo, os peixes eles têm que manter essa cobertura corporal permeável. Então, é uma coisa que se mantém nos anfíbios. Então, essa é a resposta correta. Deu para entender? Por nada. Então, com isso, conseguimos finalizar, né, meninas? Sim, podemos encerrar. Tá, então vou parar então aqui a gravação, tá?